Alô, abençoado com toda sorte de bênção. Vocês são santos e eleitos e abençoados. Dê o seu like, se inscreva, você é muito importante, santos e eleitos e abençoados. O meu nome do meu canal é Nós Fomos Batizados na Morte de Cristo. Esse é o nome do canal, Nós Fomos Batizados na Morte de Cristo. Nós não somos mais pecador, não somos mais pecador. Quando Deus olha para nós, vê nós sem pecado nenhum, sem pecado nenhum. Não temos mais pecado. Isso é muito importante, o nosso entendimento se abrir para isso aí. Você que está dentro do sistema, você é santo e eleito e abençoado por toda sorte de bênção, e Deus te vê sem nenhum pecado, sem nada. Se você se vê assim, o seu entendimento tem que se abrir para você se ver santa, santo. Aí você está agradando a Deus. Quando você se vê santo e santo, você está agradando realmente ao Papai, realmente a Deus. Quando você se vê santo e santa, você está agradando a Deus. Quando você se vê pecador, quando você se vê pecador, você está desagradando a Deus. Olha só. Quer desagradar a Deus, se veja pecador. E você está desagradando a Deus. Por que você está desagradando a Deus quando você se vê pecador? Porque você está dizendo que o sacrifício de Jesus na cruz não foi importante. Você está dizendo que o sacrifício não valeu de nada, foi em vão. Agora, quando você se vê santos e eleito, perfeito, selado, abençoado, sentado em lugares celestiais por Cristo, reinando em vida, abençoado, selado, sentado com Cristo em lugares celestiais. Quando você se vê assim, aí você está agradando realmente a Deus. Aí você é um só espírito com Deus. Você se torna um espírito com Deus. Deus é espírito. Importa que os verdadeiros adoradores adorarem em espírito. A gente fica muito feliz quando alguém recebe esse entendimento aí, pessoal, porque essa pessoa que recebe esse entendimento, ele é um só espírito com Deus. É isso que os pregadores da graça querem que você entenda, que você é um santo e um eleito, porque aí você está agradando a Deus. Você está agradando a Deus quando você se sente que você é santa e eleita. Você está agradando a Deus, você está dizendo que Deus pagou os seus pecados, que Deus livrou nós da condenação, da morte. Aí você está agradando a Deus. Você quer agradar a Deus, você diga que é o templo de Deus. Aí você está agradando realmente a Deus. Você diz que é um só espírito com Deus, que é a esposa de Jesus. Aí você realmente está agradando a Deus. Quando você desagrada a Deus, sabe como? Quando você se acha pecador.
quando você faz sacrifício, dá dízimo, jejum, batismo nas águas, a Santa Ceia, que não é Santa Ceia, era uma Páscoa judaica para os judeus. Você faz essas coisas, ir para o monte, e esse sacrifício todo, você está desagradando a Deus, você está dizendo que o sacrifício de Jesus na cruz não valeu de nada. Agora, quando você diz assim, não, eu sou justificado pela fé, eu sou justificado pela fé e tenho paz com Deus, mediante a Jesus Cristo. Aí você é um só espírito com Deus e está agradando a Deus. Esse entendimento foi revelado a nós. Esse entendimento de ser justo, de não ser pecador, foi revelado a nós, os pecadores da graça. Foi revelado a Paulo, e Paulo escreveu nas suas epístolas, e quando nós lemos, essa revelação entrou dentro de nós. Paulo diz algo, a fala de Paulo diz algo importante, que quando nós lemos o que ele escreveu, olha só, é muito profundo, é muito conhecimento. Quando ler, vocês vão ter o discernimento de Cristo. Quer dizer, o mesmo entendimento de Cristo. Olha só, meu irmão. Nós vamos ter o entendimento de Cristo. É agradar a Deus, né? Quando nós temos esse entendimento de Cristo, nós somos só Espírito, nós estamos adorando a Ele toda hora, todo segundo, nosso Espírito vive adorando a Ele. No trabalho, em casa, andando de carro, andando de bicicleta, andando de cavalo, fazendo qualquer coisa, nós somos só Espírito com Deus. Aí nós estamos agradando a Deus. Quando você desagrada a Deus, quando você faz a obra da lei, as obras. Aí você desagrada a Deus quando você faz a obra. Você faz jejum, Santa Ceia, que é uma Páscoa judaica. Vai ao monte, passa óleo, essas coisas assim, você está desagradando a Deus. Está desagradando a Deus. Quando você chama aquelas paredes lá de igreja, você está desagradando a Deus, porque a igreja somos nós. Nós é quem somos o altar de Cristo, a morada de Deus Todo-Poderoso. Deus está no controle. Quando você agrada a Deus, quando você diz que Deus está no controle de tudo. Você diz que Deus está no controle de todas as coisas. Aí você está agradando a Deus. Quando você vai orar, qual é a sua oração que agrada a Deus? Qual é uma oração que agrada a Deus, que você fala com Deus e Deus que agrada a Deus e Deus concorda com a sua oração? É assim, é você dizer que é um santo e um eleito, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
daqueles que foram chamados, olha só, dos que foram chamados, antemão predestinou. Antemão predestinou. Aí é uma oração que agrada a Deus quando você diz: eu sou um predestinado, eu sou um santo, eu sou um eleito. Eu já existi antes da fundação. Eu já existi antes da fundação. Deus já tinha me escolhido. Antes que haja luz, antes que haja sol, antes que haja tudo, eu já era um espírito com Deus. Deus já tinha me gerado, já tinha me feito. Deus já tinha me feito. Aí eu estou agradando a Deus, porque eu sou um só espírito com Deus. Entenda uma coisa, isso que eu estou falando para você, eu estou falando para você, é uma revelação de Deus que Deus está dando para os eleitos, deu para os eleitos, deu para os santos e para os eleitos. Que nós somos santos e eleitos. Antes da fundação nós já existia. Agradar a Deus. Sabemos que nós somos só espírito com Deus. É agradar a Deus. Por isso que eu fico imaginando quando o apóstolo Paulo chegou naquela cidade e uma mulher chamada Lídia. Paulo chegou na cidade, uma mulher chamada Lídia, ela e o marido dela recebeu a revelação da justificação pela fé, que ela era uma santa e uma eleita, uma predestinada. A alegria dela, né? A alegria do apóstolo Paulo, o marido dela, né? Como ficaram tudo felizes ao dia de receber a revelação, né? Esse é o maior testemunho, né? O testemunho de que recebeu a revelação, que está andando em graça. É muito bom, abençoado com toda sorte de bênçãos. Se inscreva, dê o seu like. Em nome do meu canal, nós fomos batizados na morte de Cristo. Vocês são santos, eleitos e abençoados. Reinando em vida, você já está reinando em vida, você já está reinando, você já está reinando em vida. Já está abençoado, reinando em vida, abençoado com toda sorte diversa. Santos e eleitos e abençoados. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, são predestinados, escolhidos de Deus. Esse o Pai procura para adorar.